todos, queridos irmãos. Com profunda gratidão a Deus que nós nos encontramos aqui e desejamos de coração aberto, fraterno e solidário, estender um abraço a cada um de nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Agradecemos a Deus a oportunidade da existência. Agradecemos a Deus a oportunidade da vida. E agradecemos a Jesus, nosso divino Mestre, nosso amigo, nosso irmão maior. Agradecemos também a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, sublime exemplo para todos nós de resignação e obediência à lei natural. Assim, nos entregamos para poder fazer na troca de ideias uma conversação íntima de irmão para irmão. Não há palestra, não. Isso não é conversa. Um diálogo fraterno, para que cada um possa recolher de todas as palavras que venham ser ditas algum ensinamento, uma chave que desperte em si a necessidade de verdadeira conversão, porque pelo visto, todos estamos convictos da existência de Deus, de nosso irmão maior, Jesus. Temos a certeza que somos espíritos. Também sabemos que somos espíritos imortais, inseridos na eternidade. Todos nós estamos convictos disso. Então, o convite é para nos converter verdadeiramente, viver as pegadas de Jesus, porque Ele é nosso modelo e guia. Meus amigos, para a tarde de hoje, e neste momento tão fraterno, na alegria que nos envolve, nós trouxemos uma mensagem que realmente nos convida a uma conversão, tomar uma decisão. Certamente muitos me podem dizer, sim, eu já estou convertido. Só que se nós entendermos que estamos inseridos num processo de evolução, na imortalidade do ser, na eternidade, e compreendemos de que nós saímos da inferioridade do ser, que saímos da vivência constante dos instintos, levados sempre, chamados sempre à vivência através das necessidades, que nos encontramos em um mundo chamado de provas e expiações, onde nós revisamos nossas atitudes, nossas tendências, nossas tentações, e expiamos aquilo que nada mais é que viver aquilo que semeamos, errando, falhando ou faltando. Não é igual, nenhuma das três coisas. Errar, corrigimos e segundo Jesus, nada mais é que uma alavanca para a evolução, porque quem erra vai e tenta novamente.
Ele quer conquistar, quer atingir, quer progredir. Estamos inseridos nessa lei. E quem falha? Quem falha tem um acidente. Por quê? É uma situação que se pode corrigir na repetição também. Por quê? Porque nós aprendemos, experienciamos algo que nós não tínhamos previsto, o que mostra que estamos nos desenvolvendo, estamos abrindo nossos canais de ligação com o quê? Com a inteligência. Então falamos do instinto que nos dominava no início de nossa jornada, no momento em que Deus nos cria, e estamos indo à angelitude, desenvolvendo nossa inteligência para adquirir sabedoria. Então, nós sabemos que falhar é uma situação, um acidente que nós podemos corrigir. Mas, quando faltamos, nós sabemos que estamos fazendo com consciência. Aí, como faltamos aqui, a lei, portanto nos comprometemos. Mas isso é simples, Egídio. É verdade, é muito simples. Mas só que há uma coisa: quando nós faltamos, nós anotamos na nossa programação evolutiva essa semente, ou melhor, esse joio que colocamos em nossa caminhada. E teremos certeza de que esse joio, como sendo semente divina também, ela germinará. E nós deveremos fazer o quê? Lá na frente, quando nós estivermos agora, quando nós estamos dedicados a nos tornar melhores, a procura de nossa felicidade, então, quando nós vemos as coisas boas que fazemos, nós encontramos reunidos, estudando, orando, irradiando. O que é esse irradiar? É expandir nosso campo mental, nosso campo vibratório em favor de quê? De toda a humanidade, incluindo eu. E nesse momento, eu estou com toda a semente boa germinando, mas eu semeei no passado, chorei. E ele está inserido na nossa plantação. Esse é o programa que eu referi. E nós deveremos, sem dúvida, que cumprir a tarefa de colher o trigo e separar o joio. E deveremos queimar esse joio, ou dar utilidade positiva. Então nós precisamos entender de que mesmo esse joio nós estamos utilizando. Se o porventura for queimar por si mesmo, é perder. Então nós devemos, mesmo os erros, utilizar como elemento de evolução, uma alavanca de crescimento. Então nós não podemos simplesmente condenar. Jesus nos dá exemplos. Mesmo quando nós colocamos na cruz, Ele perdoou. E Ele mesmo aí continuou semeando, continuou aproveitando as oportunidades. O diálogo com o ladrão. Isso é um ensinamento para nós. Ele continuou utilizando aquele que era um malfeitor para benefício nosso. Então, mesmo o errado, ele aproveita para nós crescer.
Então, meus irmãos, nós precisamos andar como a mensagem nos diz, com os olhos abertos, olhar com os olhos de ver. Ver o quê? Tudo o positivo. Deus, nosso Pai, de imensa misericórdia, infinitamente bom e sábio, Ele criou tudo o que existe. Nós, através das nossas necessidades, podemos conviver em harmonia. Porém, Deus, na sua misericórdia, nos colocou a inteligência, nos forneceu a liberdade de livre escolha, fazendo uso da ração, crivo da ração, para que nós utilizemos tudo para a evolução. Então, fomos criados simples e ignorantes, para que usemos nossa inteligência, passo a passo, momento a momento, instante a instante, para evoluir, para sermos sábios, para nos tornarmos Cristos, para nos tornarmos espíritos puros. Então, nós precisamos trabalhar profundamente essa ideia de nos converter realmente em filhos de Deus, porque nós, inseridos na constante necessidade, uso de tudo o que nos rodeia, nós cometemos alguns equívocos, cometemos faltas. Essas faltas nós temos que corrigir, e estamos inseridos em uma mescla, por assim dizer, de coisas certas e coisas erradas, coisas boas e coisas más. Então aí, Lucas anota para nós uma passagem que achamos muito interessante para nós conversar, trocar ideias. Então, Lucas, lá no capítulo 13 de seu Evangelho, de suas anotações, no versículo 23, ele nos diz o seguinte: um diálogo que Jesus estabelece com um de nós. Sempre é bom se inserir no diálogo de Jesus e ter condições de conversar com Ele. Quem é que não quer conversar com Jesus? Nós não podemos temer Jesus, nós devemos amar Ele. Então nós inserimos nesse diálogo. E disse um de nós: Senhor, são poucos os que se salvam. São poucos os que se tornam espíritos puros. São poucos porque os espíritos que serão felizes. São as perguntas que Jesus recebe. E ele responde: porfiai, é dizer, luta, porfiai, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então aqui nós encontramos na situação que nos falamos. Nós semeamos e agora nós podemos entrar com o trigo, mas não com o joio. O que fazemos do joio? Nós temos que converter em algo positivo. E vai valer de quê? De nossa criatividade que Deus nos deu. Então nós precisamos perguntar para o vizinho, para o nosso irmão. Nós precisamos fazer o que fizemos recente. Irradiar. Mas que? Os nossos pensamentos. Nós precisamos encontrar em nós os valores positivos do ser. Então nós precisamos
ver em nossa semeadura que é o certo e que é o errado. E para isso nós precisamos fazer aquilo que foi chamado a atenção: silêncio. Mas não é o silêncio da palavra. Não é o silêncio que nós procuramos e às vezes impomos. É o silêncio mental. Tirar de nós todas essas informações que cada vez mais chegam a nós. Se nós olharmos um tempo atrás, nós tínhamos menos informações. Se nós quisessemos alguma notícia de alguém, era uma carta que demorava dias para chegar de um lugar, ir de um lugar a outro. Ou um jornal, mas o jornal era cheio de folhas. E nós tínhamos que ler letra por letra. Hoje a gente tem na hora, no instante. E nós passeamos de onde? Passeamos de Imbé para Torres, de Torres a Japão. E nós vamos a Júpiter. E assim sucessivamente, com um aparelhinho. Veja o que Deus forneceu para nós. Foi Ele que fez isso? Claro, por intermédio nosso. Nós desenvolvemos a inteligência que nos deu Deus e hoje conquistamos a tecnologia. Mas se nós temos a tecnologia, há um ponto que nós ainda não conquistamos, qual seja a serenidade, o silêncio que foi convidado a nos fazer, o silêncio mental para podermos nos olhar a nós próprios. Quanto tempo faz que nós não paramos, olhamos aos céus e mesmo com a beleza da bóveda celeste, nos mostrando o cosmos, a criação divina, fazer silêncio e se perguntar: qual é meu propósito de vida? O que eu estou fazendo aqui? É muito difícil que nós não perguntemos isso, porque não dá tempo. Porque as ideias chegam uma atrás da outra. E nós temos aquilo que Teresa d'Ávila chama a panela, a louca das panelas, me chama. Por quê? Porque temos em nossa cabeça, procure cada um de vocês agora mesmo. Está me ouvindo, mas está lembrando, possivelmente, que tem que chegar no banco, ou tem que sair daqui, quem sabe o carro está quente, ou eu vou ter que caminhar. Tem infinidade de informações. Mas o exercício de silenciar e se olhar na consciência ao espelho dado, nós não fazemos, precisamos fazer. Para quê? Para que entendamos qual é o caminho que estamos trilhando. Eu estou indo na manada, me perdoe, estou indo num grupo, é dia de férias, todo mundo é férias, veja frio aí, Então, nós, domingo, sábado de noite, tem que já estar fora, para quem pode, não. Mas, domingo, eu tenho que descansar. O que é descansar? Descansar, pegar a rede, pegar o celular e ficar aí, fazendo fofoca mental. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós com silêncio e entender de que nosso período encarnatório ele é limitado.
Sendo limitado, nós precisamos aproveitar para fazer essa seleção. É a porta estreita que nós vamos chegar a ler. Porfiar por entrar pela porta estreita. A porta estreita é isso. A gente conseguir conciliar o silêncio, silenciar tudo isso que nos chega, porque de fora para dentro, e ouvir o que sai de nós. Como é que eu me relaciono com o mundo? Como é que eu estou na célula máter da humanidade? Como é que eu estou? Como é que me relaciono? Com simplicidade? Com pureza de coração? Ou eu estou rigorosamente sendo empurrado, né, pela voragem do tempo? E disse assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, fechar a porta, e começar de fora a bater a porta, aliás, desculpe, eu pulei porfiai, então, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque o pai de família, ao se levantar, fecha a porta e dirá assim: nós, quando vemos a situação difícil, o que nós fazemos? Senhor, abre minha porta, me dá solução para todos os problemas que eu tenho. Mas o Senhor, o que ele disse? Ele disse assim para nós: não sei de onde vós sois, que era o título da nossa conversação. Não sei de onde vós sois. Por quê? Porque certamente nós não temos o crachá de boa vontade, o crachá, ou, se quiser, a veste nupcial. Nós não estamos em condições vibratórias de podermos entrar no reino da felicidade, no reino da paz. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ir constantemente analisando nosso interior, nossos propósitos superiores, ir caminhando com firmeza, convictos de que estamos fazendo as coisas certas. São quantos minutos que eu tenho? Desculpa. Então, meus irmãos, nós, dedicados a evoluir, a procurarmos aquilo que o rei Salomão, 500 anos, 400 anos antes de Cristo, nos fala: a felicidade não é deste mundo. Nós aí compreendemos, se procurarmos dentro de nós, certamente, mesmo nesta encarnação, e está isso anotado no Evangelho segundo o Espiritismo, nós poderemos conquistar a convicção de estarmos seguindo a seara de Jesus. Mas como? Eu não sou perfeito? É assim tão fácil? É porque Deus, nosso Pai, Ele é misericordioso. E Jesus nos disse: sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai celestial. Aí outro se pergunta: como é que eu vou ser perfeito como o Pai, se eu estou no mundo de provas e expiações? Acontece que se eu viver mentalmente no máximo da minha capacidade mental para fazer o melhor bem
E o melhor que eu puder, eu estou sendo perfeito na relatividade da minha evolução. É decir, não dá para acomodação. Dizer que eu sou imperfeito para não fazer as coisas certas é acomodação, é preguiça. Eu preciso entender que se eu tenho a capacidade de me tornar de espírito inferior, primitivo, mundo de provas e expiações, espírito provacional e expiatório. Eu posso me tornar um espírito ditoso, eu posso um espírito perfeito. Então, quer dizer que eu vou evoluir, Deus me permitiu isso. Ele me deu todas as ferramentas, me deu inteligência. Então, o que acontece? Eu tenho que dar o máximo de mim, porque Deus dá o que Ele tem. Que é o que Deus tem para nos dar? Amor. Aonde está o amor? Em nós. O amor em nós está na nossa consciência. E ninguém pode fugir dela. Quando nós erramos, não precisa que ninguém nos diga que erramos. Nós sabemos. Nós temos consciência e clareza na relatividade de nosso saber. Quando falhamos também. E quando nós faltamos, quando nós fazemos mal propositalmente, nós também sabemos. Ou não? Quando na estrada eu vou, trago no caminho e eu não consigo passar porque eu estou preocupado, eu quero passar. Quando conseguir passar, o que eu faço? Em vez de passar tranquilo, não, eu vejo para que ele sinta que eu passei. É um detalhe ou não? Mas é no detalhe que nós falhamos. É no detalhe que nós falhamos. É quando o vizinho nos dá o bom dia e nós não amanhecemos bem e dizemos, olha, ele nos saludou com carinho e nós, olha, sabemos ou não sabemos o que fazer? Sabemos. Então, isso é o que marca para nós a imperfeição. Se nós aguçarmos nosso controle, se nós formos a consultar, como dissemos, a nossa consciência e nos vermos, nos olharmos legítimo, tudo descontrola com facilidade. Procura te manter firme, silencia a mensagem que foi lida. Procura entender o teu próximo, procura te entender a ti. Por que tu estás nervoso? Por que estás agitado? Por que estás desconforme? Todas essas perguntas são as que eu me tenho que fazer. E aí, nesse silêncio, eu encontrar a solução, que tenho certeza. Porque há uma coisa, quando vem alguém com esse tipo de problema, eu digo, não, mas isso é fácil. Escuta, tu faz assim. Tem mil formas. Mas para mim não tem. Eu faço o que eu quero e o que eu posso. Como assim? A liberdade também foi na irradiação, você ouviu? É responsabilidade. Liberdade é um compromisso, um dos maiores compromissos que nós temos com Deus. Sermos responsáveis. Por quê? Porque Deus não governa toda essa beleza, o cosmos, toda a criação, através de uma lei. A lei de causa. Se nós vivermos a lei de causa e efeito, que nada mais é cuidado, não se confundir lei de ação e reação, porque lei de ação e reação, ela nos leva à lei do talião. Cuidado, lei de causa e efeito é uma lei moral, é uma lei de consequência. Eu vou fazer uma coisa, eu tenho consciência e clareza das consequências daquilo que eu fiz. Portanto, eu estou sabendo o quê? Que se eu fizer errado, estou faltando.
Eu estou aí identificando a falta já, nem preciso fazer. Eu já, no momento que eu raciocínio, já sei que eu posso faltar. Então aí, nesse momento, é o momento da escolha. Ah, mas eu acho isso muito lento. Olha a velocidade da luz, 300.000 km por segundo. O nosso pensamento está de longe. Nosso pensamento é um instante. Essa é a sabedoria de Deus. Nada há maior do que Ele. E nós somos centelhas dele. Nós contemos em nosso interior tudo o que Deus pode. Só que Ele pode. E nós temos que fazer se Ele permite. Mas Jesus nos disse que nós podíamos fazer todo o que Ele fazia e mais se quiséssemos desenvolver a nossa vontade. Só que Jesus nos dá um detalhe: não é só vontade, é boa vontade. Porque vontade nós vemos que delique, ele faz com uma vontade firme, ele atinge o propósito do mal. Então, a vontade é uma capacidade intrínseca do Espírito. Só que a boa vontade é a escolha do Espírito. E pela escolha é que se caracteriza o homem de bem. Que nós possamos, então, meus queridos irmãos, nos esforçar, dar de nós o melhor possível. Que nós possamos encontrar a porta estreita, porque a porta larga nós estamos vivendo. Nós escolhemos aquilo que o conforto nos chama. Nós brigamos pelo conforto. Na hora de uma negociação, eu barganho tudo. Eu quero ganhar mais do que meu irmão. Por que não botar a balança no mesmo lugar? O que é bom para ti é bom para mim. Antigamente eu ouvia isso, hoje já não. Hoje agora é assim, ó. Custa R$50, à vista é 30. Ou promoção, R$100, menos 50%. Se eu comprasse por 100, onde estava o outro 50? Alguém estava barganhando. Então nós vemos isso no comum. Todas as ofertas que estão aí. Então nós não podemos entrar nessa essência. Ah, mas todo mundo vive assim, eu vou fazer igual. Aí é que está a questão. O igual é essa porta larga, é o caminho largo. Eu escolho o caminho estreito, é da porta estreita, aquele que me conduz a viver em paz de consciência, é constantemente cumprindo, por lo menos me esforçando, conforme disse a doutrina dos Espíritos. O bom espírita se caracteriza pelo esforço em fazer o melhor que ele pode, em se transformar para o bem. Então, nós podemos fazer isso, mas vai depender de nossa convicção. Então, nós precisamos nos converter essa convicção. Eu sei que eu devo fazer o bem, mas eu vou deixar para mais adiante. Por quê? Porque muitas pessoas dizem assim: ah, mas não temos infinidade de encarnações. Deixa para outra. Não. O tempo hoje, 2000 anos atrás, Jesus nos anunciou a regeneração. E nós hoje estamos fazendo festa. Palestrante fala assim da regeneração barbaramente. Todos nós, boa notícia para vocês, que estamos reunidos aqui, estudando, para nos transformar, para nos melhorar, procurando nos amar na vibração amorável e fraterna, estamos caminhando na regeneração. Nós estamos.
O mundo será regenerado o dia que todo o mundo, todos os habitantes do mundo, se regenerem. Mas nós devemos entender, tem muita gente se regenerando e muita gente vivendo no espaço, na porta larga, na estrada larga da perdição. Meus queridos irmãos, que possamos, cada um de nós, somar uma palavra, uma chave para podermos, dessa forma, transformar nossa vida e nos comprometer com Jesus, de corações abertos, a sermos verdadeiramente seu irmão, procurando nos amar uns aos outros como Ele nos ama. Muita paz e luz em nossos corações. Agradecemos as reflexões que vão fazer com que nós temos uma tomada